Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. O vídeo de hoje aí seria um adendo, um complemento a um vídeo que eu fiz alguns meses atrás falando sobre a nostalgia romântica, né, e os perigos dela. Acho que faltou aquele vídeo eu acabar falando sobre a questão do olhar para frente, né? Acho que eu foquei muito na questão do apego das pessoas à nostalgia, e eu citei que eu era e ainda sou um pouco nostálgico, e que isso demais acaba fazendo mal. Né? Por mais que você tenha coisas muito valiosas aí no passado, experiências, tanto pessoais quanto culturais aí, que a gente valoriza muito, seja filmes, jogos, músicas, férias que você teve com a tua família ou com amigos ou algo do tipo, lembranças da infância, isso é muito legal de cativar, faz até bem, né, em termos de serotonina para a gente ter essas memórias. Só que em determinado momento, se você não olhar para frente e não seguir em frente na tua vida, né, isso vai acabar te fazendo um tanto quanto mal. E quanto mais a gente tem a impressão que as coisas estão se deteriorando, as relações sociais, mais a gente tende a ser nostálgico. E o gatilho desse vídeo aqui, vários dos vídeos que eu acabo produzindo aqui são gatilhos de conversas ou de cenas de filme ou de série ou de trechos de livro que eu estou lendo, que dá aquele start, fala, acho que dá para agregar a comunidade fazendo um vídeo sobre esse tema. Foi de uma série que eu estou assistindo, muito por insistência de um amigo meu e também pela comunidade ter falado muito aqui quando eu faço posts falando sobre séries, sobre livros, que é a série Mad Men. Né? Tem no HBO Max, é uma série que ela é bem densa, né? É passada nos anos 60 de Nova York, de um publicitário, né, que tem como protagonista aí o Donald Draper, né, que é um cara aí que ele é muito inteligente, muito sagaz, tem um passado misterioso e acaba que é uma série bem ao estilo Sopranos no quesito construção de personagem. Então é uma série, não é uma série que vai acontecer, vai ter ação o tempo todo, acontecer muitas coisas, igual Breaking Bad ou Prison Break, por exemplo, mas é uma série ali que você vai assistindo um episódio por dia. Eu estou acabando a primeira temporada, então, por favor, não deem spoilers aí, tá? Mas é uma série muito, muito interessante ali. A cultura nova-iorquina dos anos 60, as relações homem-mulher, a dinâmica de trabalho, como era a masculinidade, é muito bem tratada nessa série também. E os Estados Unidos ali naquele auge, né, dos primeiros boomers ali, que é pós Segunda Guerra Mundial. E enfim, é uma série que vale muito a pena ir assistir, tá? Eu estou terminando a primeira temporada, mas já recomendo aí. Realmente o que a comunidade falou aí condiz com o brilhantismo da série. E o gatilho que fez eu me tocar disso de seguir em frente, até que eu vou falar que não é nenhum spoiler, só uma passagem simples. Né, em determinado momento ali na primeira temporada, o Draper, né, o protagonista, ele é indagado sobre por que ele não valorizava mais o passado dele ou algo do tipo, e ele fala muito pro interlocutor dele, não, minha vida só tem uma direção, que é sempre para frente. Então ele não se apega mais a essas memórias afetivas do passado ou algo do tipo. Ali ele um tanto quanto radicaliza, dá uma extremizada nisso, só que dá para extrair alguma coisa disso sem necessariamente você apagar por completo seu passado, obviamente, até porque a história dele é bem intensa ali pelo que eu vi até agora na série. Então, eu acho que esse negócio de olhar sempre em frente, isso é muito bom para o desenvolvimento no micro. Lembre-se que aqui no canal nós, infelizmente, não acreditamos em soluções macro para a sociedade como um todo, para o Brasil como um todo, ou para o Ocidente, ou para o mundo, mas no micro ali, na sua relação de profissional, com amigos, com seus pais e com mulheres que você possa vir a ter, dá para você não só ter um controle de danos, mas viver bem também. Não precisa só jogar na defensiva o tempo todo. Né? E, obviamente, situações mais arriscadas você vai ter que ativar o modo controle de danos, mas no dia a dia também é possível que você viva a vida com deleite, sem tantas neuros e preocupações. E isso de olhar para frente sempre é algo que todo homem deveria entender isso, acho que antes dos 30 anos, tá? Porque você ficar lamentando muito o passado quando você é novo, né, isso vai criando uma melancolia ali que vai não só te sugando, mas fazendo, vai se agregando, vai se formando ali vai criando uma crosta na sua própria personalidade, e isso fica mais difícil. Por exemplo, é mais difícil você mudar com 35, 40 anos nessa questão de parar de se apegar tanto ao passado do que aos 23, 24 anos, tá? Falo isso aí por experiência própria e também daquilo que eu
Já vi de homens aí que mudaram de fato alguns apegos aí no passado, preservando as coisas boas, mas sempre olhando em frente. Porque ficar olhando só, não só nessa questão de namoro, de como eram as mulheres, como eram os relacionamentos, e sem rede social, sem smartphone, e aqui é muito falado isso no canal, porque isso pauta, né, a dinâmica das relações humanas. Vários dos estímulos e recompensas jogados no ambiente têm a ver com isso, então isso deve ser falado, né, mas também tem a questão ali do contato humano mesmo, né, da complexidade das relações humanas ali, que vai além disso também. Então, por exemplo, não é porque hoje, quando você está em algum ambiente social, as pessoas estão no celular o tempo todo, que quando você tiver uma conversa com as pessoas não vão estar prestando atenção no celular, seja com uma ou mais pessoas, que essa conversa não pode ter algo ali que vai ficar eternizado e que vocês possam ter, ó, seja a conversa, o momento, a brincadeira, a festa, a confraternização, que isso não vai ser lembrado futuramente. Então, essa impressão que as coisas de fato do passado eram sempre melhor, isso aí acontece sempre, tá? Eu acho que naquele vídeo eu citei a questão do futebol também, e eu gosto muito do canal do Bruno Formiga, ele para mim é o cara que melhor argumenta no Brasil sobre essa questão da nostalgia do futebol, né? Eu era muito nostálgico com o futebol, mas os argumentos do Bruno Formiga me mostraram um outro lado ali, né? De como hoje é possível, por exemplo, você aproveitar a fluidez do jogo, a velocidade do jogo, de uma Premier League, por exemplo. Sábado agora nós vamos ter a final da Champions e Real Madrid e Liverpool. Então, se você comparar, por exemplo, com uma final de Champions dos anos 80, por mais que você vai ter jogadores clássicos, 10 mais clássico, então existem elementos interessantes nos dois jogos. Então, o apego ao passado ele pode muitas vezes sepultar alguém que desanima ali de antemão, previamente. Então imagina se os produtores aí de conteúdo dessa nova geração, não só eu, mas como o Yannick Rigaia, que é brilhante, o Coruja, o Epifania, acabassem só se comparando com o Raccoon, com o Kodama, com Fúria, enfim, com os caras da antiga aí, e às vezes você fala, pô, velho, esses caras aqui, você vê os conteúdos lá, tem uns vídeos do Raccoon que você fala, nunca vou estar no nível desse cara, mas o bastão é passado para frente, alguém tem que continuar o trabalho. Então, assim, é óbvio que se você acaba se comparando com caras que você acredita que tem um intelecto superior, muitas vezes você pode acabar desanimando, mas não acho que isso aí é motivo para você não começar, igual quando você vai na academia, né? Se você acabar vendo caras ali que estão treinando, às vezes o cara tá treinando há 5, 10 anos, fica pensando, nunca vou ser igual os caras, não vou puxar ferro igual, né, nunca vou ter esse volume de treino, se puxar essa carga, não é assim que funciona. Então, no futebol, igual eu tava falando aí, imagina se o Ronaldo, o Rivaldo, o Romário tivesse visto pro passado lá, o Pelé, o Maradona, o Puskás aí, três dos maiores jogadores da história aí, e tivessem desanimado aí, e falado, não, nunca vamos ser igual esses caras, ou até mesmo a torcida não tivesse abraçado, depois deles vieram aí Messi, Cristiano Ronaldo. Então existem coisas boas, existem filmes bons ainda, existem séries boas que são feitas ainda, existem bons livros ainda. Obviamente, por exemplo, na música, talvez no passado, talvez não, isso, bom, pelo menos na minha opinião, as músicas do passado eram melhor que as de hoje, né? Acho que a maioria aí vai concordar também. Mas não é por isso que quando não surgir, por exemplo, uma banda interessante, algum cantor diferente aí que não pode ser apreciado. Então a nostalgia, ela ao mesmo tempo ela pode ser reconfortante, trazer boas memórias, principalmente às vezes de entes queridos que vocês acabaram perdendo ao longo da vida, essa questão do luto, de trazer quando já passou aqueles estágios do luto. Eu acho bem interessante a psicologia que analisa aquelas fases do luto. Acho que aquilo lá é bem condizente, por mais que não é uma receita de bolo, para mim tem bastante sentido, aquela fase da revolta, da negação, da barganha. Acho interessante a psicologia que aborda isso aí, e depois você acaba tendo as memórias boas e acaba aprendendo a lidar com aquela cicatriz. Então a nostalgia ela tem que ser mais usada para o bem, porque se você ficar fazendo comparação com tal produtor de conteúdo era melhor, no meu caso aqui, né, nosso futebol era mais legal no passado, né, todas as relações, tipo, meus amigos eram muito mais legal no passado, agora tá insuportável. Não tô aqui tampando o sol com a peneira ou sendo tendo aquela positividade tóxica. Não, pelo contrário, esse canal que ele é mais fatalista de fato, não, fatalista de fato ficou até esquisito aí, né? Mas ele é um canal um pouco mais fatalista, um pouco não, bastante fatalista, e que não vê com bons olhos aí o futuro das relações sociais. Só que nem tudo é perdido, né? Aquela coisa, você aponta os erros ali, mas não abraça o derrotismo. Então, pra gente entrar na reta final do vídeo aí, um pouco mais curto hoje, vejam o passado com bons olhos, tá? E sigam o conselho do Don Draper aí, do Mad Men. A vida só tem que ter um sentido, para frente,
né? Então, não extremize isso ao máximo, mas tente tirar, extraia essa frase, essa lição para você naquilo que convir para tua vida, para tua vida particular, né, em termos profissionais, em termos de desenvolvimento físico, espiritual, intelectual, né, olhando para frente. Então, assim, extrair aquilo, a parte boa do passado, não se apegar a comparações e analogias o tempo todo, porque de fato, como a gente, principalmente aqui na comunidade, que nós estamos mais inteirados dessa questão da era dos escravos, e não por uma questão de superioridade ou algo do tipo, apenas por estudar, acompanhar mais conteúdos aí, que de fato hoje as pessoas são bem escravas aí da dopamina, do desejo, não só na chave da lascívia aí, mas também na chave da comida, por exemplo, do excesso de informação nos smartphones, né, dos gatilhos, dos cliques. E no passado as coisas parecem que não só parece, não é só, tem que saber separar, porque eu até concordo com aquele argumento que às vezes o que a gente fala aqui pode parecer enviesado e tudo mais, né? Beleza, mas algumas coisas de fato existe a analogia sim. Eu já disse aqui algumas vezes, tem um pessoal que confunde isso aqui, não é um canal conservador, eu não acredito em passado virtuoso, eu não acredito de maneira alguma que a sociedade ela nunca teve degeneração, a questão que antigamente ficava mais restrito às aristocracias e dependendo do local, no Brasil rural você tinha, isso também afeta muito essa questão da nostalgia, o pessoal confunde muito o Brasil rural com o Brasil urbano dos grandes centros aí, que o Machado de Assis já mostrava que era bem loucura, o Rio de Janeiro do final do século XIX, ele era bem mais louco e degenerado, por exemplo, do que o fazendas do interior de São Paulo já no século na segunda metade do século XX. Então tomar muito cuidado com o regionalismo, tá? E com as eras e onde isso é falado. Porque não se trata apenas de uma questão de enviesar as coisas, mas algumas coisas de fato, por mais que no passado elas eram mais escondidas do que hoje, para a questão de inteligência, questão de mais pessoas lendo, né? Você tinha uma elite mais letrada de fato, isso o Gessé Souza documenta muito bem no livro dele, Elite do Atraso. Então, fiquem de olho nisso aí, tá? Observem isso aí. Não vejo o passado como algo extremamente virtuoso, mas também não menospreze por completo. Extrai as lições boas aí e a vida tem que seguir só um caminho mesmo, meus amigos. Para frente, sempre. Um forte abraço a todos.